Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos nas redes sociais. Isso está fazendo o canal crescer muito. E eu quero pedir a vocês que ainda não receberam um salve, que deixe o nome. E também o local onde vocês moram, o nome do bairro ou cidade. Qual é o município, o estado, para que eu possa mandar o salve e direcionar certinho para a pessoa que pediu, tá certo? Hoje, antes de eu contar o relato, eu vou mandar um salve para Edileuza, é um só que eu vou mandar, Edileuza de Feira de Santana, porque eu tinha esquecido no vídeo passado, tá certo? Mas, vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Jackson. Ele é natural de São Paulo. Mas hoje em dia, Jackson tem uma borracharia e mora no Vale do Paraíba, próximo à Serra da Mantiqueira. O canal também já contou relato de perto da Serra da Mantiqueira, aqui no canal. Um local muito conhecido pelas pessoas por aparição dessas criaturas. Mas segundo Jackson, ele teve duas experiências com essa criatura. Na época ele era moço. Ele morava num bairro chamado de Horto. Este bairro é o primeiro bairro de Ubatuba, na parte do interior. Nessa época, foi no ano de 1995, 1994, 1995, segundo ele. O Jackson jamais esqueceu as duas experiências que ele teve com essa criatura. Pois, até aí, nessa época, ele jamais acreditou nesse tipo de conversa. Achava que era doideira do povo do interior, coisas que muitos hoje em dia também pensam. E, segundo ele, uma noite, ele não sabe bem a hora, pois não olhou a hora. Quando ele acordou com o seu cachorro latindo, acuando algo no quintal da casa dele. O Jackson, sem nem imaginar o que poderia ser, ele levantou e foi olhar pela janela para ver o que era. Quando ele se deparou com um troço que parecia ser um cachorro, mas era uma espécie de cachorro, como se fosse gigante, esquisito, o Jackson tomou um susto. E imediatamente ele foi até o quarto do pai dele, que estava dormindo, e acordou o pai dele. E disse: pai, tem um troço aí no quintal aí, parecendo ser um cachorro, que está atacando o cachorro da gente. Então o pai dele levantou-se meio atordoado do sono, pegou um facão e foi olhar para ver o que era. Segundo Jackson, quando o pai dele olhou, falou: essa desgraça não é cachorro não, isso é lobisomem mesmo. Quando ele falou isso, o Jackson ficou pasmo. Apesar da criatura que ele viu ser grotesca, jamais ele passou pela cabeça dele que fosse um bicho desse. Ele achou que era um bicho diferente do mato. Então seu pai abriu a porta com o facão na mão, um facão que ele tinha, e o bicho, ao ver ele com aquele facão, resolveu não confrontar o pai dele. Pulou uma cerca que tinha, ou um muro, mais ou menos ele falou, uma altura, saiu correndo na direção da rua. Passado um tempo disso, Jackson com aquilo na cabeça, o trauma que ele ficou de ter visto aquela criatura e jamais achar que isso existia, o Jackson já estava começando a esquecer o fato. Quando, segundo ele, num dia, um tio dele chegou na casa deles. Não era muito tarde, era cedo, pois esse tio trabalhava no hospital de Marqueiro. E o problema foi o que esse tio dele estava contando para o seu pai e para sua mãe. Segundo o tio dele,
Na noite passada que ele estava de plantão, um guarda florestal chegou de ambulância no hospital. Esse guarda estava com ferimentos profundos e muitos pelo corpo. Tanto pelo pescoço como pelo peito, braço, cara, tudo. O homem estava todo machucado, perdendo muito sangue. Quando, segundo o tio de Jackson, o médico que estava atendendo ele, perguntou a ele: o senhor lembra que tipo de animal foi esse que atacou o senhor? Teria sido uma onça que pode ter causado isso ao senhor, esse ataque? O senhor sabe que bicho foi? Ele disse que o homem falou assim: não foi onça, foi um lobisomem. Quando ele falou isso, o médico teve aquele susto, aquela surpresa, pois jamais ele iria acreditar que aquilo ali era. O homem, nesta mesma noite, antes mesmo de ser interrogado pela polícia, veio a falecer dos ferimentos que sofreu dessa criatura. Após esse tio dele contar, o pai dele para a mãe dele isso, o pai de Jackson disse: deve ter sido o mesmo que teve aqui, pois provavelmente esse guarda entrou na mata de noite, atrás de algum tipo de caçador, e se deparou com essa criatura, porque aqui no quintal teve um bicho desse. E o cachorro encarou ele e ele ia atacar o cachorro feio se eu não tivesse saído para fora com o facão, pois o Jackson me acordou. O Jackson voltou tudo aquele medo que ele teve. Jackson depois se mudou para um lugar chamado Ipiranguinha, segundo ele, antes dele ir morar no Vale do Ribeira. E lá, outra vez, essa criatura veio aparecer. Parece que nessa Serra da Mantiqueira, vários relatos ocorrem lá. Várias coisas estranhas também acontecem, pois aquilo é um mundo de serra e mata. E nesse lugar não dá para duvidar se tem esse tipo de criatura ou não. Você vai pagar para ver? Entra na mata de noite, ou vá até a Serra da Mantiqueira de noite e caça por lá, ou seja caçado, não é? E muitas vezes a gente pensa que a gente vai caçar e acaba a gente virando caça, não é isso? Será que vocês têm coragem de ir lá à noite sozinho? Será que você teria essa coragem de entrar numa área daquela serra de noite, mesmo que você esteja armado, sem saber o que você pode encontrar? E se você for atacado por uma criatura dessa? Deixa o que você faria nos comentários desse vídeo. Boa noite, amigos assombrados de história.